Ontem, no ar, na transmissão, a gente viu um Cruzeiro que, sinceramente, o primeiro tempo ali foi uma aula de futebol, né, gente? Uma aula de futebol. Tem sobrado, né? Impressionante. Tem sobrado. A organização para jogar, a organização para defender, não correr riscos. E tem uma coisa, só para não querer ser o escova, que eu falei isso lá no meu Instagram, e vou repetir aqui, foi um final do vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, e eu vou repetir aqui. O Palmeiras chegou onde chegou por uma conjunção de fatores, assim. Ele melhora a estrutura, ele paga as dívidas, ele paga em dia, ele oferece toda a infraestrutura, incluindo logística de qualidade, ele melhora o elenco, ele paga em dia, rigorosamente em dia, ele cumpre com todas as obrigações e tal. Então quem está em cima tem condição de cobrar quem está embaixo. E quando eu falo quem está embaixo, não é desmerecendo os atletas, não. E quem está embaixo se sente tão obrigado a entregar algo exatamente para oferecer como contrapartida, diante de tudo do bom e do melhor, diferente demais do que se vê nos grandes clubes do futebol brasileiro. E aí eu tô falando dessa junção de fatores aí. E o Cruzeiro tem caminhado exatamente para isso. Porque daqui a pouco, quando estiver tudo pronto, o torcedor do Cruzeiro vai ter acesso a uma estrutura que é nível Palmeiras hoje. Uma estrutura espetacular. É voo fretado para baixo e para cima. Todos os compromissos mantidos rigorosamente em dia, ou por vezes até de forma adiantada. Um treinador de ponta e de currículo, acho que o futebol brasileiro nunca viu. Gente, de currículo. O currículo do Léo Jardim é um currículo que eu não sei se aqui no Brasil um outro treinador já apresentou. Um elenco que é ótimo, mas que vai melhorar ainda mais nessa parada. Então, quando o Cruzeiro está a 2 pontos de 2 gigantes que têm investimentos na casa de orçamentos aí acima de 1 bi 200, então a gente nota que tudo isso que o Cruzeiro vem fazendo vem gerando resultado dentro de campo. E aí o Cruzeiro não se incomoda em tirar do elenco quem ele acha que está incomodando o elenco. O Cruzeiro vai lá e não está nem aí para onde vai, o que vai acontecer com os jogadores, ele não está nem aí. Bom, isso aqui é um problema, então tchau. Isso aqui é outro problema, então tchau. E agora na janela, outros também vão na barca. Então o Cruzeiro faz uma gestão que eu sei que o torcedor vai me xingar, mas o Cruzeiro faz uma gestão que pode ser espelhada pelo principal rival. Porque hoje, no Atlético, lamentavelmente para o torcedor do Atlético, a coisa não caminha exatamente nesse modelo que eu acabei de dizer. Então os resultados em campo, eles são reflexo do que acontece muito fora de campo. De compromissos feitos e firmados, de estrutura de ponta, de oferecer do bom e do melhor, porque aí você tem estofo para chegar e cobrar. Então isso é só alguns dos pontos que eu acho que podem explicar o que está acontecendo dentro de campo com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem sobrado, e a consistência e lucidez do Cruzeiro em campo é um negócio que me impressiona. Qual o modelo de base que você usou aí para você fazer essas colocações? Palmeiras, né? O Palmeiras passou por todos esses pontos aí que você falou. E quando você foi falando, eu fui dando o check-in, né? Nas coisas que o Cruzeiro também vem fazendo. E chamo a atenção para valorização da base. O Cruzeiro tem valorizado a base e sabe usar ela do modo certo e correto, sem passar o carro na frente dos bois. E uma outra coisa importante, o trabalho do Leonardo Jardim. Como que ele fez esse Cruzeiro, não só em campo, mas fora de campo também, se alinhar. O Cruzeiro, a partir do momento que pegou e falou assim, Leonardo Jardim, a gestão é sua, você cuida, tá com você. O Cruzeiro já buscou esse treinador, sabendo da capacidade que ele tinha, não só para ser o comandante na beirada do campo, mas um comandante geral. Ele conseguiu fazer o Cruzeiro ser uma unidade. E encanta a forma que ele consegue fazer os jogadores renderem o seu melhor, independente do atleta. Olha só, vamos pegar um Marquinhos, por exemplo. O Marquinhos ontem jogou 67 minutos.
se eu não estiver errado. 67 minutos. Ele vinha de uma sequência de 3 jogos sem ser utilizado. É claro que a gente entende a questão contratual, todas essas questões, mas era um jogador que, da última oportunidade que ele tinha tido, 90 minutos contra o Vila Nova. Então tem uma gestão de grupo, tem um cuidado com os atletas, que isso chama muita atenção. E de não cair o ritmo, não cair as ideias. O fulano de tal renderia mais ali naquele momento. Renderia, mas é questão técnica. É questão do atleta. Você sai às vezes não é porque você tá mal. Isso. É porque não dá pra quebrar um ciclo de gestão física e técnica dos jogadores. Isso. E chamar atenção para mais 2 coisas. A medida, a dosagem certa do saber usar. Ontem, mais uma vez, 2 atletas que são da base, são crias do Cruzeiro e que estão sendo inseridos no processo. Com pressa? Não, com cuidado, com carinho, sabendo utilizar esses nomes. Ontem entraram o Murilo e o Kaique Kenji durante o jogo. O Eduardo, que tinha sido um dos destaques da equipe do Vila Nova, também entrou ao decorrer do jogo. Então foi aparecer lá no final. Isso. E é ter cuidado. É saber rodar, saber dosar. E os caras compraram a ideia. Quem não comprou a ideia? O Marlon saiu. Quem não comprou a ideia? O Dudu saiu. E quem não entendeu ainda a ideia e o modo operante? O Wallace, que era um cara que a gente esperava muito do Wallace, mas que caso ele continue no Cruzeiro, uma hora o processo também vai chegar até ele. É aquilo que a gente acredita que possa acontecer com um time tão bem gerido na beirada do campo e fora dele. É isso, HG, bom dia novamente, meus amigos, a quem nos ouve, a quem nos assiste. Realmente uma partida muito madura do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe por que vence os jogos e você olha assim pro campo, é um futebol de certa forma de muita simplicidade, né? Aplicado com muita seriedade. O Cruzeiro é um time que quando marca, a gente vê os jogadores próximos, quando ataca, a gente vê os 2 gols ontem do Cruzeiro, principalmente o segundo, né? São jogadores se aproximando, jogadores, se você for olhar a rigor assim, o Cruzeiro não tem grandes jogadores que se destaquem, na verdade, no aspecto força física individual, tá? O Cruzeiro não tem um jogador que seja capaz, eu sei que o Caio Jorge já fez alguns gols assim, mas não é o principal destaque dele, mas você vê a aproximação, você vê um time bem treinado, um time que se preocupa quando tem a bola de ter opção para os outros companheiros, sempre próximo. Você não vê o Cruzeiro jogando, cruzando bola na área. Você vê aleatoriamente, sempre... né? Não vê, porque a característica do time não é essa. Coisa, o time não é treinado para fazer isso, HG. Sabe tratar a bola. Sabe, então dos 2 lados do campo. Sabe o que fazer com ela? Sabe, dos 2 lados do campo, por dentro. Então você não vê o Cruzeiro jogando bolas aleatórias na área, porque não são as características principais do Caio Jorge e do Gabigol. Então é um Cruzeiro que os jogadores, em definitivo, realmente compraram a ideia. Achei uma partida Cruzeiro, e temos que lembrar, o Jardim falou, o time estava exausto ontem. Aí o torcedor do Cruzeiro, que vem acompanhando esse Cruzeiro nos últimos tempos, pensa assim, pô, mas esse time, há pouco mais de 50 dias atrás, há quase 50 dias atrás, parecia que já estava cansado, mesmo quando não tinha jogado em sequência, mas é tudo fruto das mudanças que o Jardim promoveu na forma como o Cruzeiro treina, na forma como o Cruzeiro se prepara fisicamente, principalmente, né, na forma como o Cruzeiro joga. Você não vê o Cruzeiro, os jogadores não ficam solitários, o Cruzeiro tem muita criatividade, mas é porque tem sempre alguém aparecendo, ninguém quer ser o protagonista do time, todo mundo já entendeu que se ajudar é o melhor caminho. O Cruzeiro tá ganhando de 2-0, o Cássio tá chamando a atenção da defesa, o Fabrício Bruno tá chamando a atenção da defesa, o Lucas Silva, que pra mim vive uma versão muito melhor do que qualquer outra versão do Lucas Silva, inclusive do Lucas Silva bicampeão brasileiro, que é um cara que realmente, aliás, a declaração do Lucas Silva ontem, após a partida, deveria ser usada pelo Cruzeiro institucionalmente, do que deve ser o comportamento de um atleta. Ele não se rebelando contra a imprensa, contra a torcida, entendendo que viveu um momento difícil, mas fez aquilo que a gente espera sempre de um profissional em qualquer área, né? Trabalhar, esperar a sua oportunidade e quando ela aparecer, jogar o futebol que está jogando. O Cruzeiro realmente está colocando no seu torcedor boas expectativas e não é à toa
é dentro de campo que a gente vê um Cruzeiro hoje apenas 2 pontos do líder Palmeiras. E a gente fica, de verdade, depois de assistir o jogo de ontem, me deu um otimismo enorme em relação a esse Cruzeiro pro decorrer da temporada. Porque não é só pelo jogo de ontem, é pela sequência do Cruzeiro. A gente olha pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já ganhou do Mirassol, do Bahia, do Flamengo, que é um baita time, do Vasco, do Sport e do Fortaleza. E é um Cruzeiro que ontem, com 20 minutos, já tinha 6 finalizações contra o gol adversário. Jogando fora de casa, por mais que tenha problemas hoje, ou existam problemas hoje no Fortaleza, nós estamos falando de um Cruzeiro que dominou desde o primeiro minuto a equipe adversária. Conseguiu construir o placar muito facilmente, porque o Cruzeiro hoje transforma os jogos, por mais difíceis que eles sejam, em fáceis. O Cruzeiro do Jardim joga um futebol coletivo e parece que é um time que está há tanto tempo junto que, cara, os caras se entendem por sintonia. Eu tenho que enaltecer mais uma vez, eu sei que é um futebol coletivo, mas individualmente a gente precisa enaltecer algumas peças. O que o Gabigol fez ontem é um absurdo mais uma vez. Dá 2 assistências num jogo em que ele entra para substituir o cara que é o camisa 10 do time, que tá jogando muita bola, e dá 2 passes. O primeiro é pornográfico. É pornográfica, de primeira, rápido, botando o cara Jorge na cara do gol. Faz parecer fácil, né? Faz parecer simples. Tá, talvez essa versão do Gabigol seja a que a gente vai mais gostar. Porque ele não vai ser aquele cara que tem obrigação de finalizar, de fazer gol, etc. Que já foi no Flamengo e em alguns momentos ele era criticado por desperdiçar algumas chances. Mas ele é um jogador que consegue te entregar um futebol coletivo. Ele tem assistência, ele tem qualidade. E por isso ele faz essa diferença. Cara, olha, eu sinceramente cada vez mais empolgado com o que o Cruzeiro tem apresentado. E eu reitero o que eu falei ontem no meu Instagram, por exemplo, que é pra mim esse time já tem cara, cheiro, jeito, futebol, vontade, desejo, tesão em campo de postulante ao título brasileiro. Não quer dizer que vá vencer. Estou dizendo que é postulante. E até porque nós vamos olhar para julho, e é o que você disse no início da sua explicação. O Cruzeiro vai chegar em julho no bolo, com reforços. E com reforços. E aí o Cruzeiro vai chegar agora em junho. Os 2 principais concorrentes do Cruzeiro na luta pelo Campeonato Brasileiro, eles vão para os Estados Unidos jogar o Super Mundial de Clubes, gente. O Cruzeiro vai ficar aqui. Então, enquanto todo mundo vai estar se desgastando e se matando ainda mais dos times que lutam lá em cima, o Cruzeiro tem 1 mês de descanso do futebol para poder ajeitar situações, contratar jogadores, inserir esses atletas no elenco. Então, sinceramente, cara, eu tô bem confiante que esse Cruzeiro briga lá em cima até o final da temporada. Não tem ninguém dentro do Cruzeiro hoje fora da realidade, imaginando que, bom, o que a gente fez até aqui tá bom demais e já chegamos onde... Não, ninguém tá dizendo isso e ninguém tá com otimismo acima da média no Cruzeiro. Existe hoje um planejamento. O planejamento do Cruzeiro era chegar no bolo, na parada, pro Mundial. Chegar no bolo, chegar no G4. G4. Já tá no bolo. Chegar no G4. E não G4. sai do bolo mais. É possível que o Cruzeiro esteja na liderança. Faltam 2 rodadas, Duas rodadas. E lembrando que Flamengo e Palmeiras não terão só uma. A última rodada, que seria a 12ª de Flamengo... Eles já vão estar viajando, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, né? São os 4, né? Esses 4 times, eles não participam da última rodada do Campeonato Brasileiro, que também eu acho que é uma falta de planejamento da própria CBF. É um grande problema. Todo mundo tinha que ir com o mesmo número de jogos. Então, os 2 postulantes ao lado do Cruzeiro terão um jogo a menos. Então, provavelmente, se tudo correr bem, o Cruzeiro vai ser o líder na rodada 12ª, né? Na 12ª rodada. E como eu acho que o futebol não se explica só dentro de campo, e não é mesmo, né? O Cruzeiro foi resolvendo, cara, os problemas. Resolvendo os problemas. E que eram inúmeros problemas. O Cruzeiro foi resolvendo um por um. Principalmente fora do campo, HG. Pra mim, era o que mais trazia os resultados ruins, mas um certo desconforto no ambiente. Por isso que na primeira fala minha, eu destaco o poder que o Leonardo Jardim teve, não só na beirada do campo. A beirada do campo dele foi importante, mas fora de campo, importantíssimo. Posso puxar um tema aqui que o Thiago levantou? Será que a gente está vendo uma evolução ou uma metamorfose do Gabriel Barbosa para jogar numa nova função dentro de campo? Porque ontem também me chamou muita atenção, não só os passes, mas as movimentações que ele fez
para deixar os companheiros na cara do gol. As movimentações que ele faz é de um jogador extremamente maduro com aquilo que está fazendo em campo e sem ser o homem-gol. Ele sendo aquele cara que vai levar a bola até os seus poder atacantes. De convencimento melhor do treinador. Isso. E pega um jogador do gabarito do Gabigol, que é um fenômeno midiático, que é um cara em tese, um cara difícil de vocês. Calma, Elton. E aí ele chega no cara e diz assim, querido, você costuma jogar aqui, ó, mas eu quero que você faz isso aqui. Mas não é próximo do que ele fez em 22? É próximo do que ele fez no Flamengo em 22. Só que naquele Flamengo do Jorge Jesus... Não, esse era do Dorival. Não. Do Jorge Jesus, tá, desculpa. Perdão, entendi. Naquele Flamengo do Jorge Jesus... De 19. Ele jogava mais à frente. Sim. No Flamengo do Dorival... ele fazia mais ou menos o que ele tá fazendo hoje. Agora, você convencer... Sim. Você convencer o atleta... Eu ainda acho que é diferente. Do gabarito do Gabigol a fazer o que ele tá fazendo, cara, é difícil. Eu acho que é diferente. Por isso que eu disse próximo, por isso que eu não disse igual. Eu acho próximo, esse movimento que ele tem feito em campo é, pra mim, uma novidade para o Gabigol. Ele é camisa 10, gente. Então, assim, hoje, pelo menos a partida que ele fez ontem, me chamou muito mesmo a atenção. E a gente já viu ao longo da história jogadores que fizeram isso. Começaram como atacante, souberam jogar de meio campo, depois foi até finalizar como líbero. Tem vários exemplos assim que a gente pode citar. Mas o Gabigol, o que ele vem fazendo, essa nova movimentação dele no Cruzeiro, tem me chamado bastante atenção. E eu acho que é bom a gente, os torcedores, ficarem atentos para valorizar justamente isso que ele tem feito. Quando não tiver acontecendo os gols, olha o que ele entrega em movimentação e abertura de espaço. O gol do Lucas Silva é uma aula. Ele faz um movimento de 2 passos à frente, puxa a marcação, se eu não me engano, é o Zé Wellison. O Zé Wellison vai nele, o Lucas vê o gol aberto pra ele, é agora, um tapinha. E o movimento que ele faz no primeiro gol é também de 2 passinhos, só que pra frente. E quando ele dá um movimento para frente, o zagueiro não sabe se fica no movimento do Caio Jorge ou se vai nele. Pega e chama muita atenção. Fica na dúvida, o Gabigol só dá o tapa. A percepção de espaço do Gabigol. Ele não errou um passe ontem pra frente. Nenhum passe. E ele deu passes difíceis. O Marquinhos estava sendo acionado. Eu tô com o Elton e um pouco com o Thiago também, porque essa versão que a gente está vendo no Cruzeiro, ela é ainda mais criativa do que aquela versão de 2022. Ele, além de ser um segundo atacante ontem, ele foi opção quando o jogo do Cruzeiro tinha tendência a ser travado pela marcação do Fortaleza. Ele desgarrava muito de um lado e do outro. E tentava passes realmente difíceis. A percepção dele de perceber a infiltração do Caio Jorge para colocar uma bola de primeira e no lance do gol do Lucas Silva. O jogo tá travado naquele momento, em uma determinada parte da jogada, quando você acompanha a jogada toda, e aí ele vem destravar, vem gerar a famosa superioridade numérica, né? Quando ele chega e trabalha a bola em passes curtos com o Lucas Silva, então chama muita atenção. Só dizer, da segunda parte do Cruzeiro, da minha análise pelo menos, nenhum tipo de situação a ser comentada. Acho que o Cruzeiro nunca perdeu o controle da partida, nunca, com sinceridade. Tô com você. O Fortaleza veio para um jogo mexendo 3 peças no segundo tempo. O Jardim falou, a gente tem que lembrar que o Jardim, que costuma mexer às vezes 3, 4 peças, do jogo do Vila, que foi jogar lá no Serra Dourada, que historicamente é um estádio onde as equipes têm dificuldade por causa do gramado, e o Vila exigiu muito do Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo. Do jogo do Vila para o jogo de ontem, foram apenas 2 alterações, então praticamente repetiu-se o time, a defesa foi a mesma. Aliás, destacar, né, o torcedor do Cruzeiro às vezes, o Cruzeiro tem que desfazer do William. O Jardim está mostrando que é mais inteligente, melhor para o clube recuperar jogadores ao invés de desfazer. E você não encontra, como brinca até o Thiago Fernandes, não nasce um William toda segunda-feira lá na Praça 7. Não nasce. Então, assim, tem jogador. O William, para mim, fez uma partida muito boa,
torcedor do Cruzeiro talvez deva pensar que é interessante você ter o Fagner no nível atual que tem e quem sabe recuperar o Willian em um nível que já teve, olha só. Até porque eu não acho que nas prioridades de contratação na janela do Cruzeiro esteja lá na lista lateral direito. Eu acho que o Cruzeiro vai atacar pouco, não vai ser muito, não vai trazer um container de jogadores como já trouxe, então neste momento eu acho que não olha para a lateral direita. O Cruzeiro controlou, o Fortaleza melhorou, mas não o suficiente para incomodar. Cruzeiro, eu nunca vi o Cruzeiro desorganizado na partida. Não. Seja na fase em que ele foi mais atuante com a bola, seja na fase, Thiago, que ele precisou de se defender. O Cássio trabalhou? Trabalhou. E, aliás, o Cássio também está vivendo agora... Mais uma recuperação do Jardim. Exato. Ele está sendo o goleiro que o Cruzeiro, quando contratou, esperava que ele pudesse ser. Mas também o técnico não existe que o cara jogue com os pés, né? Que nunca foi a dele. Sim, mas ontem até teve um lance engraçado, Thiago. O Cássio deu um belo tapa no primeiro tempo, uma abertura pro lado direito. Mas é porque eu acho que criam opções, né? Mas vira uma situação completamente diferente do que era anteriormente. Dele ser usado não é obrigatório, pode ver que a bola vai menos no Cássio. Isso aí. Esse é o ponto. O Romero vem sustentar. Aliás, o que tá jogando... É difícil. Você consegue... Você fala do coletivo, mas quando você pega pro individual... Mas uma partida bizarra do Lucas Romero ontem. Ele e Lucas Silva ontem. Lembrando que bizarro pro lado positivo. Sim, é uma partida ridícula do Lucas Romero, como diria o grande Everaldo Marques, né? Dos maiores Lucas Romero, você tá Everaldo jogando um Marques. futebol ridículo, mas é exatamente do quão bom tá sendo o futebol do Lucas Romero. Sabe aquela história de que você não consegue... Acontece, por vezes, não consegue pensar um jogador que esteve mal? Sim. Você não consegue no jogo de ontem. Por causa do coletivo. Aliás, eu reconheço o jogo de excelência do Gabigol. Que, aliás, quando foi sair de campo ontem ali, eu acho que ele queria se divertir um pouco mais. O Gabigol, e tá tudo bem, né? Que ótimo. Tá tudo bem. O que você não pode é sair farto, sabe? Já fiz o que tinha que fazer. Então, o jogo de excelência do Gabigol, a condição do Caio Jorge de finalizar, cara, chama a atenção porque é de qualquer jeito, assim. É de canhota, é de perna direita, é por cima, é por baixo, é em velocidade, é impressionante. Inteligência para não ter impedido no lance. Muito atacante. Essa percepção de espaço é muito interessante. Agora, com todo respeito a todos que estiveram muito bem no jogo, mas o Lucas Silva ontem foi o dono do jogo. Uma coisa absurda. O dono do jogo. Ele ditou o ritmo do Cruzeiro, põe sem a bola, o jogo inteiro. E é impressionante a capacidade de liderar de um cara que é tímido, de um cara que é introspectivo, mas a capacidade dele liderar em campo e a capacidade de recuperação que o Léo Jardim fez. É o dedo do treinador. Repara o Lucas apontando. O famoso dedo do treinador. Ô, dedo! Repara o Lucas, por vezes, apontando direções para os companheiros que estão com a bola no pé. De pisar na bola. Com a bola no pé, pedindo. Com a bola no pé. Não é só isso, tá? Não tô falando... Ele dita o ritmo do jogo do Cruzeiro todo. Não é por conta do gestual, não. Além do gestual, a participação dele também, pra se recuperar, pra marcar. Então, realmente, tá no modo... Eu nunca vi esse futebol do Lucas Silva. É o prime do Aqui, cara, pra quem não acompanhou, não viu, né, a entrevista dele que ele dá depois do jogo, ele se emociona. Tem um trecho eu acho legal colocar isso pro pessoal. Tem um trecho da entrevista aí. Vamos ouvir. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!